Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, 30 de junho, último dia do mês de junho, metade do ano, se encerra hoje. E nós queremos, na alegria de estarmos na presença do nosso Deus, queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, que também é um dia de adoração. Queremos nos abrir para escutar Deus falar conosco e deixar que a nossa alma, nosso espírito se voltem ainda mais para Jesus, para que tenhamos a nossa vida transformada, para que vivamos conforme os seus ensinamentos, conforme a sua vontade. Vamos pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, os versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuravam entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, amados irmãos e irmãs, gostaria de começar a dizer para você aquilo que Jesus respondeu para Marta. Quando Marta veio ao encontro de Jesus para dizer que Lázaro havia morrido. E Jesus disse para ela, então, abre aspas, se creres, verás a glória de Deus. Fecha aspas. Se creres, verás a glória de Deus. Esses dias nós estamos vendo a liturgia nos apresentar justamente o poder da fé e a necessidade também de termos fé, de acreditar. Mas isso não depende somente de nós. Depende sim de nos abrirmos a esse dom. Mas quem nos dá o dom é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que habita em nosso coração, que habita em nosso espírito, desde o dia em que nós fomos batizados, quando nós deixamos de ser criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. Isto é, para vivermos a vida de Deus na nossa vida. Irmãos, Jesus, então, ele estava voltando para a sua cidade. Atravessou o lago e ali, na sua cidade, em Cafarnaum, uma grande multidão se aproximou dele.
E certamente as pessoas já tinham escutado falar dos prodígios que ele havia realizado em outras cidades, em outros lugares, e ali se aproximaram dele de tal forma que era difícil poder chegar até ele. E ali então, de repente, puseram-lhe um paralítico à sua frente, numa cama ou numa maca ou numa padiola, trouxeram e colocaram aí. Se nós pegarmos o Evangelho de São Lucas, quando relata esse episódio, ele vai falar que a multidão era tão grande que as pessoas não conseguiam chegar até Jesus, e aonde Jesus estava, de repente desceu do telhado da casa, desceram com o homem em cima de uma cama e colocaram na frente de Jesus. E Jesus, a palavra de Deus nos fala aqui, que Jesus, ele viu a fé daquele povo. Lembra que eu disse, se creres, verás a glória de Deus. Então Jesus viu a fé do povo e disse para aquele paralítico, coragem, os teus pecados te são perdoados. E ali então, irmãos, como sempre, os fariseus, os escribas, eles começaram aquele alvoroço e começaram a dizer, este homem blasfema, é um impostor, esse camarada é um charlatão, alguma coisa assim, E Jesus disse para eles, por que pensais mal em vossos corações? Por que todo esse espírito de julgamento? Por que todo esse alvoroço, toda essa negatividade? Por que essa rejeição? Por que essa resistência? Por que esse coração tão fechado? O que é mais fácil? Dizer, teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Irmãos, Jesus com isso, ele estava dizendo que ele tinha o poder de perdoar os pecados porque ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Então ele disse para eles, o que é mais fácil? Dizer, teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? E naquilo que ele disse, então, aquele paralítico se pôs de pé. Ele foi curado. E aí, irmãos, como aconteceu? Jesus mandou que aquele homem pegasse a sua maca e fosse para a sua casa. E aí aquele povo que estava ao redor, os fariseus, os escribas que ali estavam, também ficaram medrosos. A palavra fala medrosos. Mas medrosos de quê? Medrosos por eles terem duvidado da divindade do Senhor. Medrosos por eles não terem acreditado. E ali, então, nesse mistura de medo com êxtase, mistura também com espanto, vamos dizer assim, eles então começaram a glorificar a Deus por ter dado tal poder aos homens. Jesus, que era Deus e que era homem, que sendo Deus vindo do céu, viveu como homem entre nós. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor está do nosso lado. Jesus está perto de nós. Aqui na minha casa, na sua casa, na nossa igreja, Jesus está em sua cidade. E é preciso que nós apresentemos a Ele as nossas dificuldades, as nossas paralisias
que não nos deixam avançar na fé, que não nos permitem sermos levados, conduzidos por Ele. Nós somos convidados, então, irmãos, a irmos ao encontro dele, a sermos levados, a também levar aqueles que estão paralisados pela incredulidade, pelo pecado, para que Jesus possa também perdoar os pecados nossos e daqueles que nós levamos. Perdoar os pecados e curar as nossas paralisias. O pecado é que tem nos deixado paralisados. O pecado é que tem nos deixado imóveis, inertes, necessitados de sermos conduzidos. Por isso, hoje, o Senhor também diz para você e diz para mim, Gati, coragem, os teus pecados te são perdoados. Levanta-te, saia desta vida e vá viver uma vida nova. Vá para a tua casa, leve a minha presença, leve a notícia de um Deus vivo que está no nosso meio. Esse é o ensinamento de Deus para nós no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, e que nós tenhamos o nosso coração voltado cada dia mais para o Senhor, e que nós não nos deixemos levar pelas informações mundanas, informações diabólicas, contaminação pecaminosa, como nós temos visto nesses dias, principalmente em relação ao aborto, né? Você deve ter acompanhado da menina de 11 anos e tal, mas a gente não vai entrar nesse assunto, mas para dizer que aquele que é cristão, ele não concorda, não aceita, não se submete ao aborto, a qualquer tipo de assassinato, a qualquer tipo de ação contra a vida, especialmente das criancinhas. O sangue dos inocentes irá clamar por justiça diante de Deus. Então, que nós não sejamos culpados disso. Que nós não sejamos culpados. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos faça mudar a nossa vida. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Jesus te abençoe.